Só antes de mais nada, vamos começar falando do jogo, porque é uma questão meio lógica e necessária, né? A gente passa um pouquinho pelo que foi a partida e depois vai por outros caminhos aí, porque a gente tem muitas cobranças, muitas críticas a direcionar, obviamente, mas assim, Cruzeiro começa ali com uma escalação, podemos dizer, alternativa, né? Um time quase todo modificado, Cássio no gol, a zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, na lateral direita Lucas Romero, na lateral esquerda Kaique. Meio campo com o Murilo Hickman, fazendo seu primeiro jogo como profissional, ao lado de Wallace, dupla de volantes. O. Meu Deus. O Rodriguinho como meia pela direita, pelo lado esquerdo, o Dudu, e na dupla de ataque, Gabigol e Lautaro Dias. Dentro do que foi essa escalação, dentro do que o Cruzeiro apresentou no primeiro tempo, a quanto, digamos assim, qual percentual vocês atribuem ao Leonardo Jardim ou ao fato de ter poupado o time e a gente ter ido para o intervalo com aquele 1-0? Vocês acham que a produção do Cruzeiro ela foi suficiente para uma coisa melhor? Ô Caramujo, eu acho que sim. A gente falou muito, né, sobre um Gabigol que precisava de demonstrar ao que tinha vindo ao Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro começa o jogo, se a gente faz uma análise, o Cruzeiro começa ali, se eu não me engano, por uns 20 minutos, o Palestino pouco toca na bola, né? O Palestino dá ali o primeiro toque e é o Cruzeiro quem fica com a posse da bola, quem circula, quem chega no último terço. O Cruzeiro cria oportunidades, né? Tem uma jogada ali pela esquerda, o Gabigol serve o Lautaro acaba errando a finalização, né? Finaliza em cima do goleiro. Depois, o Gabigol serve o Lautaro mais duas vezes, se eu não me engano. O Cruzeiro controlava as ações do jogo, e aí acaba que o Palestino tem uma escapada ali, que o Cássio faz uma defesa, e depois vem o lance do gol. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter voltado na segunda etapa já com mexidas, inclusive quando a gente brincou aqui, né, de mostrar as nossas escalações. Se eu não sei o restante do pessoal, mas eu não me lembro de ter colocado o Lautaro no meu time. Acho que não é um jogador que tem agregado. Inclusive, naquele dia que eu acompanhei a live de vocês aqui pela manhã, vocês faziam comentários pertinentes sobre o Lautaro, com brincadeira e etc. E muita gente falou que era uma falta de respeito com o atleta. Não era, era realidade, e a realidade ela foi escancarada ontem. É um atleta com seríssimas deficiências técnicas e táticas e cognitivas no que diz respeito ao jogo, uma tomada de decisão fraquíssima, e aí o Cruzeiro acaba tomando o gol. Acho que se tem um erro a ser ponderado no Leonardo Jardim, foi a demora em sacar o Lautaro do time. E o Dudu também, que eram os dois jogadores que puxavam para baixo o desempenho do restante do grupo. O Wallace não fez uma partida primorosa, mas diante do que o Wallace já apresentou com a camisa do Cruzeiro, foi das menos piores, assim, se a gente pode tirar, foi acho que das menos pior, da menos pior que ele atuou com a camisa do Cruzeiro. Gostei do Murilo Hickman, e era um Cruzeiro que merecia talvez sorte melhor, mas acho que a sorte ela premia quem trabalha, né? Quem tá ali concentrado em fazer as suas melhores coisas. O Leonardo Jardim faz uma mudança ali embaciada, né? Que a gente fala, entram 4 jogadores, o Wanderson, entra o Kenji, são jogadores ali que participaram do jogo. Acho que o Caio Jorge poderia ter participado mais, mas eu entendo um pouco dessa situação. Gostei do Lucas Romero atuando ali como lateral, acho que deu uma segurança também para aquele setor para o Cruzeiro. Só que aí o Cruzeiro passa ali a jogar numa base do desespero, consegue empatar, inclusive, e aí numa falha grotesca do Cássio, o Cruzeiro acaba cedendo um escanteio. Ele falha no lance que cede o escanteio e depois falha também no lance. Ele está muito mal posicionado, ele tenta tirar a bola dentro do gol. Mais uma de algumas várias falhas do Cássio. E aí o Cruzeiro acaba derrotado, né? E muita gente falou: o time reserva, né? O time poupado. O Murilo Hickman não comprometeu, o Rodriguinho não comprometeu, o Gabigol não comprometeu. O Lautaro, que a grande maioria de nós aqui que estava defendendo a escalação de um time misto, né, pensando nas condições do jogo, não colocou o Lautaro nos seus respectivos times. Então era uma amostra de que mesmo o Cruzeiro usando as reservas, ele não era uma opção. E aí o goleiro titular, não era o goleiro reserva, acabou prejudicando no final. Então eu acho que dentre tudo que a gente pode falar, o Leonardo Jardim é o menor dos culpados. Eu entendo quando você olha para os números, né, das vitórias não são tantas em meio ali a 11 jogos,
você tende a colocar isso na conta do treinador. Mas eu acho que o elenco também não é lá grandes coisas. Você olha ali para suas opções, talvez, de novo, o Leonardo Jardim tenha errado em não iniciar com o Kenji ou não iniciar com o Marquinhos, que aqui é um atleta também que não goza de tanto prestígio, mas acho que ele entrou bem, mesmo jogando de lateral esquerdo, participou bem. O Wanderson escancarou, porque mesmo sendo tecnicamente inferior ao Dudu, porque ele tem que ser titular, porque é um jogador que consegue competir. O futebol de alto rendimento, ele pede um jogador que consiga competir, que consiga jogar, que consiga pressionar, que consiga não receber só a bola no pé, que consiga se movimentar. Então, foi um jogo onde o Cruzeiro merecia sorte melhor, mas eu acho que também foi muito da questão mais uma vez, da dificuldade do Cruzeiro de marcar gols, principalmente alguns jogadores que a gente já sabe, e eu espero muito, e aí talvez se eu puder fazer uma crítica ao Leonardo Jardim, que de novo, para mim, é o menor dos culpados, é que o tempo de mostrar para a diretoria e para o torcedor que determinados jogadores não têm mais condições, passou. Eu acho que agora, a partir de agora, ele pode olhar para outras peças. O Kenji, que entrou bem, o Rodriguinho, que entrou bem, o próprio Murilo Hickman, que entrou bem. Esses jogadores merecem oportunidades. Eu acho que alguns jogadores ali tá bem escancarado que não merecem oportunidades, e aí é papel da diretoria, que os trouxe e que os manteve aqui, em caso de alguns que tiveram oportunidades de sair, blindar o treinador, porque mais para frente a gente vai falar de outras situações aí que exigem muita blindagem do treinador, porque já aconteceram sob a tutela dessa gestão e não foram resolvidas, né? Pelo contrário, acabou estourando no treinador naquela época, que era outro, não era o Leonardo Jardim. Eu acho que foi um bom primeiro tempo do Cruzeiro. Acho que foi o primeiro tempo do Cruzeiro dentro da Sul-Americana. E nesse sentido, acho que tem entrado com o time titular, reserva, mesclado, seja lá o que a gente quiser utilizar como nomenclatura, não fez grande diferença, porque acho que o time fez um bom jogo, né? Dominou as ações, teve mais posse de bola, finalizou mais. Acho que alguns atletas que receberam oportunidade justificaram porque receberam, então gostei muito do Murilo, gostei muito do Rodriguinho, gostei do Gabigol, acho que o Wallace fez uma boa partida, tá? Acho que há muito tempo não justificava suas entradas e acho que fez uma partida correta ali no primeiro tempo. Em contrapartida, acho que o Dudu, por exemplo, não aproveitou a sua oportunidade, mostrou que não está na mesma rotação e que ainda não pode ajudar tanto o time quanto os outros atletas. O Cruzeiro criou muito e não conseguiu converter, né? E aí passa muito pelo Lautaro, ele acaba ficando marcado por isso, individualizado, porque ele teve duas grandes oportunidades no primeiro tempo, que são oportunidades que você tem que fazer o gol, gente. Não adianta. Você tem que punir o seu adversário quando você consegue criar oportunidades tão claras. E se ele faz esses gols, hoje aqui a conversa seria totalmente diferente. Veja, com o Cruzeiro fazendo a mesma partida que fez ali no primeiro tempo, cometendo os mesmos erros, os mesmos acertos, se ele converte os gols, a conversa hoje seria totalmente diferente. Então, nesse sentido, é óbvio, né, que a gente vai falar por que o treinador escolheu o Lautaro. Eu acho que é uma coisa que pode ser questionada, né, também, mas entendo que esse é o elenco, ele está utilizando aí as peças e oportunizando. Para mim, assim como o Dudu, é um atleta que não justificou a oportunidade que teve, não converteu as chances e isso nos prejudicou, né? E aí, no segundo tempo, o Pedro até já falou sobre isso. Eu acho que no segundo tempo o time todo cai, tá? Assim, de rendimento. E acho que isso tem muito a ver com o aspecto anímico também. Eu acho que o Cruzeiro é um time ainda sem confiança. Isso me incomoda um pouco, porque eu acho que tem atletas muito experientes nesse time. Se você pegar o time que jogou o primeiro tempo, a gente está falando aí de Cássio, de Fabrício Bruno, de Lucas Romero, de Wallace, de Dudu e de Gabigol. É uma espinha dorsal assim bem interessante de jogadores experimentados, vencedores, acostumados a palcos, inclusive, muito maiores do que o desse jogo contra o Palestino. E a falta, assim, desses caras assimilarem rapidamente e conseguirem superar as adversidades dentro da própria partida me incomoda um pouco, porque eu acho que eu esperava mais maturidade, não obviamente de um Murilo, de um Rodriguinho, mas desses caras eu esperava, assim, achava que poderiam ter assimilado um pouco mais rápido o que aconteceu, né?
mas não assimilaram. Acho que o time todo sente muito no segundo tempo. Acho que o Jardim já poderia ter vindo no intervalo com algumas mudanças, principalmente no ataque. E acho que o gol da derrota é uma falha assim do Cássio, né? Nos dois lances, o Pedro já falou muito bem sobre isso. E de novo, né? É uma falha de onde não deveria vir pela experiência, né? O Cássio é um goleiro que todo mundo conhece, dispensa comentários. Acho que fez uma boa temporada em 2024 pelo Cruzeiro, mas em 2025 realmente tem sido marcado por falhas que impactam diretamente no resultado, né? E aí o futebol nessa hora ele é muito cruel porque é uma derrota que passa diretamente pela partida ruim dele ali, aquele lance tanto no escanteio quanto depois, realmente não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que falar de treinador agora é complicado. Eu sei que os resultados não são bons, mas eu consigo enxergar uma certa evolução nesse time. Eu consigo, pegando aí as partidas contra o São Paulo, depois contra o Bahia, e até contra o Bragantino, em que o time não vence, você consegue enxergar algum padrão de jogo, você consegue enxergar algumas peças que foram potencializadas e que talvez um mês atrás muita gente já tinha decretado que não funcionariam. Eu acho que ontem a gente ganha algumas peças, né? O Rodriguinho, por exemplo, Murilo Hickman, por exemplo, eu acho que está claro. Kenji, né, que entrou bem no segundo tempo, para mim, mostra que está apto a fazer parte desse elenco e receber mais minutos. Então, tem alguns atletas aí que estão sendo melhorados, outros que estão sendo oportunizados e estão justificando. Acho que o time tem um padrão tático. Acho que essa derrota ela é muito diferente da derrota para o Muxuquirona, porque o time ontem fez um bom primeiro tempo, mas a questão é que não adianta. Ontem tinha que vencer. Ontem podia ter jogado mal, podia ter jogado pior do que jogou contra o Muxuquirona. Se tivesse vencido, a gente ia criticar, obviamente, mas o mais importante era a vitória. E o Cruzeiro não consegue. O Cruzeiro é um time que não tem poder de reação, né? Cara, o Baú até falava sobre isso aqui ontem, assim, até falando sobre o Muxuquiruna, que talvez não consiga confirmar essa primeira vaga, porque às vezes quando chega ali no vamos ver, esses times às vezes dão uma escorregada. O Cruzeiro é um time que, apesar de tantos jogadores experientes, ele não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, não consegue girar a faca, não consegue aproveitar quando tem o momentum do jogo, e sempre tem sido punido, né? Porque o futebol, ele é assim, ele é cruel. Quando você não faz a sua parte, o seu adversário vai lá e faz. Não acho que a gente merecia sorte melhor, porque acho que a gente foi muito incompetente quando o jogo estava ao nosso favor, e depois fomos muito incompetentes para virar a chave mental e buscar o resultado. Você fazer um gol da igualdade logo na sequência tomar outro gol, né? Isso é coisa de time maturo. Não conseguir ali segurar esse empate para buscar a vantagem. Então, assim, é surreal o vexame que o Cruzeiro deu na Sul-Americana. Está virtualmente eliminado, né? Agora é só uma questão mesmo das rodadas passarem para isso ser confirmado. 0 pontos em 9, num grupo absolutamente acessível, né? Ontem ficou claro isso, mesmo com o time desfalcado das suas principais peças no momento, o Cruzeiro ainda conseguiu ser superior ali o primeiro tempo inteiro, mas não conseguiu ser efetivo. E aí passa muito, né, pelas peças que tem no elenco, por que esses caras não estão conseguindo ser efetivos, passa muito pela montagem do elenco, algumas declarações pós-jogo passa muito pela gestão do elenco, e aí é como eu falei, o que esse vexame esportivo, ele é só o sintoma de um vexame que é muito maior e mais profundo da instituição, né? A instituição não está sendo gerida de uma forma que vai propiciar vitórias, conquistas, né? Consistência numa competitividade de alto nível. Então, que pelo menos esse vexame sirva para o Cruzeiro entender onde está o seu problema. Será que de novo vai ser o treinador? Será que de novo um treinador vai durar 3, 4 meses, vai mandar embora, vai vir outro, aí vai durar 3, 4 meses, vai mandar embora, vai vir outro? Será que não dá para a gente, né, a gestão do Cruzeiro, sentar à mesa, conversar e recalcular essa rota e perceber onde está o problema? Porque eu acho que para todo torcedor está muito claro e a gente vê as manifestações, né, das pessoas em relação à gestão. E, cara, precisa mudar. Assim, precisa de uma ruptura de mentalidade, da forma
de gerir esse grupo, de gerir o futebol do Cruzeiro, né, as tomadas de decisões, os profissionais que são contratados, e eu não estou falando só de campo e bola. Campo e bola é consequência dos outros profissionais que trabalham no clube e cuidam do futebol. Então, assim, é até difícil ficar falando do jogo, viu, Caramujo? Porque acho que o primeiro tempo do time foi bem decente, assim, e poderia ter saído com 2-0 tranquilamente. Mas os problemas são muito mais profundos que esse, e aí o resultado e o vexame é consequência desses problemas. Quando você coloca em níveis de responsabilidade, né, e para colocar aí dentro desses níveis Pedro Lourenço, Alexandre Matos, jogadores, Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim é o menos culpado, e o Samuca já tem batido nessa tecla aqui, eu concordo com ele, além de outros também têm falado sobre isso. E a Rafa, o Pedro lembrou muito bem, esse primeiro tempo do Cruzeiro ontem, mesmo com várias mudanças, né, e mudanças talvez necessárias, muito por causa das questões físicas, talvez um jogador ou outro, como lembrou o Pedro, né, aqui nas nossas escalações, mesmo com muitas mudanças, inclusive no ataque, eu creio que ninguém escalou o Lautaro, então poderia ser um jogador que, inclusive, né, acabou sendo um dos responsáveis também por essa derrota, pois teve duas grandes oportunidades e não conseguiu fazer o gol. Ou seja, o Cruzeiro, mesmo com mudanças, aquilo que falamos já durante a semana, que dependente do que acontecesse em termos de escalação, o Cruzeiro teria total condição de também vencer o Palestino, ainda que no Chile, o Cruzeiro gerou oportunidades para isso. E aí o treinador não entra em campo para poder fazer os gols, né? Porque as possibilidades foram geradas. E o Lautaro fez favor de não caprichar. Além disso, outros jogadores muito abaixo, né? Vocês lembraram do Dudu? Na minha opinião, o Wallace fez mais uma partida ruim, fazendo nem o básico, como eu disse, se escondendo da partida. Quando consegue fazer um passe, é somente de 1 metro, isso quando ele acerta. Não consegue fazer um desarme. A sua estatura, na minha opinião, não serve de nada em relação a defensivamente para o Cruzeiro. E além de outros jogadores também, como o Cássio, que eu defendi até então, e eu não tenho, né? Como é que fala, nenhuma questão de não mudar uma opinião de algo que eu defendi até ontem. O Cássio realmente ele não pode ter aquelas falhas como ele teve ontem no momento determinante da partida, como foi assim contra o Mushuki Runa, né? Não em relação ao Cássio. E aí a Rafa falou de questão de estrutura emocional e é verdade, né? Assim conta também aqui no Mineirão, o Cruzeiro empata contra o Mushuki Runa e toma o segundo gol logo em seguida, né? Essa questão de estrutura emocional diante de jogadores também, como a Rafa lembrou, experientes, né? E tratando de duas escalações diferentes, chama atenção. E é isso que gera uma falta de esperança nesse Cruzeiro. Talvez um bom indício de um trabalho, talvez, sendo realizado do nosso treinador, porém, diante dos jogadores em que estão ali para poder exercer, mas não tem a capacidade dentro da partida se recuperar emocionalmente quando tem a oportunidade, não consegue fazer os gols e sempre culminando em derrotas vexame, como foi ontem, extremamente com esse vexame, né, na história do Cruzeiro. O que mais me irrita, Caramude, é em relação a esse vexame histórico que está prestes a acontecer, esses caras estarão cravados na história do Cruzeiro diante disso, mas parece que eles não ligam, cara. Realmente, a impressão que passa é que eles não ligam. Quando você vê, como eu disse aqui, discursos individualistas em um esporte extremamente coletivo, você não vê uma perspectiva. E lembrando que a janela ainda vai se abrir, não sabemos se o Cruzeiro conseguirá trazer algumas peças, esperamos que sim, mas até desintoxicar isso dentro do Cruzeiro, com jogadores com mentalidade de mediocridade aqui dentro, eu não sei se o Cruzeiro terá esse tempo hábil para também, né, conseguir virar essa chave. Extremamente, assim, preocupante. Alguns pontos positivos de jogadores que pedimos, né, algumas oportunidades, como o próprio Murilo, né, o Rodriguinho também. Então, isso cabe ao Jardim também, como o Pedro citou, a partir de agora, começar a escalar diante daquilo que ele tem visto. E se é uma intenção mostrar para o torcedor e diretoria em jogadores que não são recuperáveis, agora dá oportunidades para aqueles que, mesmo com poucas oportunidades, em poucos minutos, mostraram muito mais do que aqueles que estavam entrando.